No vídeo da semana passada, nós falamos sobre a possibilidade do final deste ciclo de alta estar mais próximo do que muita gente imagina. E falamos que com isso também nós poderíamos estar entrando na fase mais explosiva deste ciclo de alta. Desde então a gente tem visto uma forte correção nos mercados e muita gente por aí deve estar se perguntando, cara, será que de fato nós batemos o topo deste ciclo ou ainda temos mais chão aí para percorrer ao longo do final do ano de 2025 e talvez até 2026. Então, ao longo desse vídeo, eu vou tentar explicar essas questões para vocês, trazer a tese do final do ciclo agora, dos próximos meses, e também trazer a tese do ciclo estendido, onde a gente poderia ver uma corrida no Bitcoin e nas criptomoedas até aproximadamente metade de 2026. Com isso, você vai estar armado com a informação que você precisa para tomar as decisões certas sobre os seus investimentos. Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Bom, então vamos lá, pessoal. Desde o dia 25 de agosto, a gente tem visto aí uma correção já de mais do que 10% para o Bitcoin. Quando o Bitcoin corrige desse jeito, é claro que as altcoins elas sofrem mais ainda, certo? Depois de muito tempo, a gente está vendo de novo o medo instalado dentro do mercado de criptomoedas e isso daí nos traz aquela pergunta, cara, será que de fato nós chegamos no topo deste ciclo, na casa dos 125 mil dólares, ou então nós ainda temos mais chão para percorrer ao longo de 2025, quem sabe até 2026. Então, no nosso último vídeo eu trouxe este gráfico aqui para vocês, que mostra que todo o ciclo do halving a gente teve o mesmo número de semanas marcando o fundo do último ciclo até o halving e também a partir do halving até o topo o mesmo número de semanas, tá? Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, 2012, 55 semanas do fundo até o halving, 55 semanas do halving até o topo. Isso se repetiu em 2016, 2020 e se fosse para se repetir novamente no ciclo do halving de 2024, o topo do ciclo seria justamente agora, dia 29 de setembro, tá? Então, se você for parar para pensar na teoria dos ciclos de alta do halving, nós já teríamos chegado ao topo do mercado. Mas eu não gosto de me prender somente a isso, certo? Para mim, você olhar para os dados passados, porque no último ciclo foi assim, e dizer que sempre vai ser assim, não é a melhor análise, né? A gente tem que olhar alguns outros fatores, como por exemplo a liquidez, que eu gosto bastante de observar, e o Bitcoin e outros ativos de risco têm uma correlação extremamente poderosa, né? Se você observar num período de 12 meses, o Bitcoin tem mais do que 80% de correlação com a liquidez, assim como a bolsa norte-americana, e outros ativos também têm uma forte correlação. Ou seja, se a gente tiver em um ciclo de liquidez, governos estão imprimindo dinheiro, a gente está aumentando a reserva monetária global, esses ativos devem continuar subindo. Agora, se eles começarem a drenar, segurar um pouco dessa liquidez e a gente começar a entrar num ciclo ali, né, de desaceleração da expansão da liquidez, aí de fato eu acredito que nós poderíamos estar entrando em um mercado de baixa. E aí, antes da gente entrar no detalhe do que está acontecendo agora com a liquidez, eu queria trazer este gráfico que a gente também mostrou no último vídeo para vocês, certo? Que é o quê? Um gráfico que mostra, em média, quanto tempo duram estes ciclos de liquidez global. A gente tem a linha tracejada aqui, mostrando a média dos ciclos de liquidez desde 1970 até 2025, e agora a gente tem aqui, né, nessa linha vermelha, o ciclo de liquidez que nós estamos vivendo neste momento, que nos aponta também que nós poderíamos estar chegando próximos ao final deste ciclo de liquidez. Teria mais aproximadamente 4 a 5 meses de expansão. Não significa que todos os ciclos têm que ser iguais, né? Isso aqui é uma média, alguns duram menos, alguns duram mais, e aí entra a tese de que este ciclo de liquidez poderia se expandir até 2026. Então, para a gente entender essa questão dos ciclos de liquidez expandido até 2026, a gente vai ter que falar sobre este gráfico aqui. Ele mostra quando que os governos vão ter que refinanciar as suas dívidas, certo? Normalmente, desde 2008, a crise do subprime, esse refinanciamento acontece a cada 4 anos. E quando esse refinanciamento acontece, ocorre uma grande injeção de liquidez dentro do sistema, certo? Então, os governos têm que refinanciar a dívida. Como que eles fazem? Imprimindo dinheiro, injetando liquidez nos mercados. Desde 2008 tem sido assim, e a cada 4 anos, quando a gente tem esse refinanciamento, os mercados costumam correr bastante, né? Não só o Bitcoin, que a galera casa muito com o ciclo do halving, mas também a bolsa e outros mercados têm correspondido muito forte a isso daqui. E aí, qual que é a tese do ciclo expandido até 2026? Na Covid, eles reestruturaram essa dívida para que ela pudesse ser refinanciada em até 5 anos, e não apenas 4 anos. Dessa forma, o governo iria refinanciar a dívida ao longo do final de 2025
e também 2026. Não é à toa que só agora que os juros estão caindo e o Trump e o Bessent têm pressionado bastante o Powell já para ele baixar a taxa de juros para que eles possam refinanciar a dívida. Então, de fato, eles vão refinanciar agora em 2026, querem que abaixe a taxa de juros para sair mais barato de refinanciar, e isso daí pode trazer uma grande injeção de liquidez para os mercados, certo? Se você quiser se aprofundar mais ainda nessa tese, eu vou deixar como recomendação esse vídeo aqui do Raw Paul. Esse daqui é um analista macro investidor, ele tem uma casa de análise que chama Real Vision e eles fizeram, cara, uma live aqui, né, um vídeo inteiro de quase 1h30 explicando toda a tese por trás dessa questão do refinanciamento e não só isso, mas outros fatores macro como business cycle, enfim, que eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo aqui com vocês. Mas a ideia é que se de fato isso for acontecer, o que vai acontecer no caso, né, a gente teria essa injeção de liquidez ao longo de 2026 e isso poderia nos colocar nessa última fase mais explosiva de alta do mercado, né? O que eles chamam aí de banana zone, aconteceu em todo o ciclo no ano pós-halving, então 2013, 2017, 2021 e 2025 a gente tá ali, né, possivelmente para entrar nessa fase mais explosiva. Junto a isso, a gente tem algumas coisas que suportam essa tese também, como a questão do Uptober e o Movember, né? A gente trouxe um vídeo aí no canal falando sobre também, que são os meses mais positivos para o Bitcoin, se você olhar historicamente, especialmente em anos pós-halving, né? 2013, mais de 500%, 2017, quase 100% de alta, e 2021, a gente teve 39% no novembro ruim, mas foi uma exceção à regra. Fora isso, a gente tem o Bitcoin ainda para acompanhar o movimento que o ouro fez, né? Historicamente, toda vez que o ouro dá essas puxadas muito fortes, o Bitcoin costuma acompanhar logo na sequência. E também a gente tem a questão da tão esperada altcoin season, que até agora não aconteceu, mas que já está dando fortes indícios que pode vir muito em breve, certo? Bom, pessoal, então com isso acho que a gente desenhou aí os dois cenários possíveis daqui para frente. O primeiro seria a questão do ciclo do halving, que já nos apontaria um topo para o Bitcoin, e o segundo é esse, que a gente vai ter um ciclo estendido até 2026 por conta da liquidez, certo? Eu tendo a acreditar que nós não batemos o topo ainda, a gente ainda tem que ver, cara, altcoins fazendo máximas históricas como Ethereum e Solana, que ainda não fizeram, a gente não viu o investidor de varejo chegando muito forte, a gente não viu aquela ganância, aquela euforia desenfreada que normalmente chega nos finais do ciclo, e outubro e novembro costumam ser meses muito positivos para o Bitcoin. Então eu não acho que a gente chegou no final do ciclo, mas você não pode negar que tem vários sinais indicando que nós podemos estar muito próximo deste final. A maioria das pessoas tem aí em mente, né, de 3 a 6 meses, então agora já seria uma hora que eu começaria a ficar esperto para realizar lucro e colocar lucro no bolso ao longo desses próximos meses, que eu acredito que a gente ainda vai ter um bom movimento de alta, certo? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo, espero que ele tenha ajudado aí. Se você gostou, já deixa aquele joinha aí embaixo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e nós nos vemos por aí, até uma próxima.